Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal. E para você que assistir esse vídeo e gostar, né, obviamente, você, por favor, me dê like, porque o meu interesse nessa colocação de pedir para vocês o like, uma coisa que eu praticamente não faço, é para que justamente esses vídeos eles venham ter um alcance maior. Porque o assunto que nós estamos falando, da palavra de Deus, é um assunto importante. Então eu gostaria de pedir para vocês, se você não gostar também, pode meter o dedo no dislike, é um direito seu, é um direito de vocês. Mas se vocês gostarem, eu gostaria de pedir que vocês deem like no vídeo, que vocês compartilhem nos canais que vocês têm, que vocês possam se inscrever também no canal. Eu peço isso a vocês em nome do Senhor Jesus e desde já eu agradeço vocês. Deus abençoe, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, como todos, né? Porque a palavra de Deus sempre é importante. Poderia a palavra de Deus não se cumprir? Poderia as profecias colocadas há séculos, há décadas, há milênios atrás não se cumprirem? Poderiam os profetas que falaram da palavra de Deus, das profecias do Senhor, terem as suas palavras não cumpridas e caídas no chão? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Vamos falar a respeito disso e de alguns assuntos concernentes a cumprimento de profecias, daquilo que Deus tem cumprido e daquilo que Deus tem falado. Eu vou abrir para vocês aqui uma imagem. Em nome do Senhor Jesus. Bom, eu já coloquei essa imagem aqui em vários vídeos que eu fiz, né? Quem tem assistido os meus vídeos vai falar, mas de novo, essa mulher vai colocar essa imagem desse mapa? Mas eu preciso colocar mais uma vez. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Ezequiel 38, na profecia de Gog e Magog, e eu já falei para vocês, para aqueles que estão acompanhando os meus vídeos, que eis aqui o mapa, certo? Que da onde os 3 filhos de Noé tiveram a sua descendência, ou o seu povo, ou os seus filhos tiveram o início das suas famílias, o início dos seus povos, e foram se desenvolvendo, certo? Aqui existe o filho Sem, que são os semitas, que deu origem ao povo de Israel também. Cã, o povo aqui da região da África, que deu origem aos cananeus, certo? E Jafé, que é daqui dessa região aqui dos amarelinhos, da região com a cor amarelinha, que eu já falei várias vezes sobre isso, do qual está localizado a terra de Magog. Por que a terra de Magog? Porque foi aqui que o filho de Jafé, Magog, né, provavelmente começou, ele deu início à sua família e se desenvolveu-se o povo que era descendente de Magog. Aqui o povo descendente de Gomer, que deram origem aqui, provavelmente esses 2 povos, ao povo Askenaz, que é o filho de Gomer, mas provavelmente com ligação em Magog. Eu já provei isso para vocês em outros vídeos, porque na história é falado que tanto o povo de Magog como o povo de Askenaz são descendentes dos citas, certo? Aliás, os citas são descendentes deles, né? Mas isso eu não vou falar de novo a respeito disso exatamente, porque eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso. Eu quero só que vocês prestem atenção aqui. Aqui, lugar onde o Magog deu origem à sua descendência, ou à sua família, ou o povo de Magog deu origem à sua descendência. Nós sabemos que, eu já falei em outros vídeos que, para mim, o anticristo vem da descendência de Magog, porque ele é Gog da terra de Magog, ou descendente do povo de Magog, ou descendente dos magogitas que vieram a se originar ou se inicializar nessa região sobre o Mar Cáspio. Vamos ver exatamente o que fica sobre o Mar Cáspio. Aqui outro mapa. Aqui está o Mar Cáspio, aqui está o Mar Negro, aqui está a Ucrânia, aqui está o sul da Rússia, aqui está a Turquia, a Geórgia, tudo que eu já falei em outros vídeos. E aqui, sobre o Mar Cáspio, eu também já falei sobre isso, mas eu vou mostrar de novo para quem não viu os meus vídeos, está o Cazaquistão. Então, da onde veio a descendência do povo de Magog? Veio da Rússia? Como muitos dizem? Não, veio do Cazaquistão. Magog teve a sua origem, a origem da sua família, a origem do seu povo, aqui na região que hoje é conhecida como
o Cazaquistão. Por que o Cazaquistão? Porque a origem dos magogitas com o povo de Gomer deu origem ao povo de Askenaz, que por sua vez da onde saiu o povo Khazar, eu já expliquei sobre isso em outros vídeos, e o nome sugestivo para a região aonde se iniciou, Cazaquistão, povo Khazar. O povo Khazar vivia nessa região aqui, ó. Pegava aqui a Khazária, pegava uma parte da Ucrânia, pegava aqui uma parte da Rússia, pegava aqui uma parte da Geórgia. Hoje são esses países, né? Outrora não era. Até aqui ao lado oeste, do Oriente da Turquia. Então, sim, esse povo que deu origem, que é o povo que dá descendência ao anticristo, veio dessa região aqui. Já falei sobre isso. Não é necessariamente que ele tenha que ter nascido no Cazaquistão, nem tenha nascido aqui no sul da Rússia, nem na Geórgia, nem na Turquia, nem no Azerbaijão, nem na Armênia, nem nessa região todinha aqui da onde realmente se iniciou esse povo. Mas esse povo foi expulso do seu lugar num certo momento da história e fugiram para o oriente da Europa, foram morar aqui na Ucrânia, foram morar na Polônia, foram morar na Hungria, foram morar na Alemanha, foram morar nessa região aqui, subiram, né? Saíram desta região e se alojaram nas regiões que se dizem que estão mais aqui ao oriente da Europa, certo? Já falei sobre isso em outros vídeos, é só um lembrete para que possamos continuar esse assunto. Então, eu falei que não necessariamente ele tem que ter nascido na terra de Magog. Desculpa, gente. Mas quando você lê a Bíblia, você vai para Ezequiel 39, versículo 6, eu expliquei que para mim Gog, da terra de Magog, é o anticristo. Já mostrei isso em outros vídeos, já mostrei isso com outras partes de profecias bíblicas. Vou até mostrar hoje algum versículo que para mim, mais uma vez, para quem tem dúvidas, fique demonstrado isso, mas aqui está dizendo assim, ó, em Ezequiel 39, 6. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Espera aí. Terra de Magog. O Senhor vai meter fogo no Cazaquistão? É isso, será que aqui está falando para nós? Que o Senhor vai meter fogo no Cazaquistão? Ou quando a Bíblia fala que Gog, da terra de Magog, ele está dando duas diversificações de uma mesma profecia. Eu vou explicar isso para vocês porque não uma vez só, mas em várias profecias bíblicas, a profecia ela fala de um tempo e de outro tempo. Na mesma profecia, de um lugar ou de um povo, ou de uma região, ou de um país que está conectado nessas duas profecias, ou seja, uma profecia que foi falada lá há 200 anos atrás e se cumpriu, pode estar na mesma palavra conectada com o mesmo lugar ou a mesma região que se cumpriu aquela profecia, mas com uma outra parte da profecia que ainda não se cumpriu e vai se cumprir, tá? Então vamos entender isso. Então, a terra de Magog, quando está escrito aqui em Ezequiel 38, Gog da terra de Magog, sim, ele está também dizendo que Gog veio da descendência de Magog, da descendência do povo. Deus ele queria mostrar para nós de forma explícita, isso para quem quisesse saber, pesquisando a história, analisando, vendo de onde vieram os povos, como seria, ele demonstrou para nós que sim, já se cumpriu, porque o anticristo, que para mim já está vivendo entre nós, inclusive eu tenho vídeos falando a respeito de quem é para mim, na minha visão, o anticristo, certo? E que se não for ele, com certeza ele sairá daquela região da qual eu citei nos outros vídeos, que é a mesma região deste indivíduo do qual eu desconfio, para mim ele está no topo do ranking, para mim, como candidato ao anticristo, certo? Sim, ele é descendência de Magog, mas e esse Magog que Deus vai meter fogo? Onde será? Aonde é essa terra de Magog que Deus vai meter fogo? Nós vamos falar a respeito disso hoje, certo? Deixa eu ver aqui. Existe uma Magog, que é a Magog espiritual, ou a Magog da qual
é chamada de Magog porque é espiritualmente sendo colocada como Magog. Por quê? Porque será da onde exatamente o anticristo vai vir, fisicamente falando. Ele vai descer lá do Cazaquistão para vir atacar o povo de Israel? Não, ele vai descer de um lugar que a Bíblia também nos mostra qual é e que espiritualmente falando Deus também chamou de Magog. Meterei fogo em Magog. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, aqui em Ezequiel 38:15 está escrito assim, ó. Aliás, eu vou começar a ler do 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? É uma pergunta. Se eu perguntar para vocês hoje, o povo de Israel, hoje, na atual circunstância que nós conhecemos e vivemos, ele habita seguro? Ele habita seguro hoje? O povo de Israel, ele vive cercado por trincheiras, ele vive numa constante e diária guerrilha, sempre sendo atacado ou vivendo a iminência de um ataque. O povo de Israel não vive seguro, não vive em paz, e esta profecia ainda não se cumpriu. Se essa profecia ainda não se cumpriu, mas aqui está dizendo que sim, quando o povo de Israel habitar seguro, ele o saberá. Por que ele o saberá? Porque esse é o anticristo. E ele dará condições ao povo de Israel, no momento da história que já está chegando e está próximo, de habitar em paz. Como será isso? Com um acordo de paz que há de ser assinado, e que quem fará essa assinatura será o anticristo, e que dará a Israel a condição de se sentirem seguros, ou de entenderem estar seguros, ou de não existir mais em volta deles, naquele momento, daquele acordo, daquela situação, eles poderem viver em paz e não se sentirem mais uma guerrilha todos os dias. Então vamos continuar. Virá, pois, do teu lugar dos lados do norte. Aqui está dizendo que vai vir dos lados do norte. Dos lados do norte significa que norte dos lados do norte, certo? Então ele não tem que vir exatamente do norte, mas dos lados do norte. Vamos entender isso. Eu quero que vocês entendam, mas eu vou explicar para vocês. Virá, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderosos exércitos. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Então, nos últimos dias, nós já vimos que essa profecia ainda não se cumpriu. Vai se cumprir, mas ainda não se cumpriu. Deixa eu ver, só um minutinho. Eu quero achar mais uma passagem, deixa eu ver, acho que é 8. Olha o que está escrito aqui em Ezequiel 39:8, para vocês verem como está se falando aqui de algo que vai acontecer e que está profetizado não aqui em Ezequiel 38, mas em vários profetas. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. É Ezequiel 39:8. Este é o dia de que tenho falado. Qual o dia que a Bíblia fala em vários lugares, em várias profecias, que é o dia que o Senhor tem falado, senão o dia do Senhor? E o dia do Senhor não é o dia da vingança do Senhor? Então significa que isso há de acontecer depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, porque eu já fiz outros estudos com você e já falei sobre isso, que a grande tribulação, ou o juízo do Senhor, ou realmente o cumprimento do juízo do Senhor, vem na segunda parte dos 7 anos, ou no final, ou nos últimos 3 anos e meio. O dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor. Então isso aqui vai acontecer no dia da vingança do Senhor, ou na época do dia da ira do Senhor, ou seja, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Para mim, bem no finalzinho dela, porque eu já falei sobre isso. Eu tenho uma live que fala a última batalha de onde virá o anticristo, que eu falo, eu especifico exatamente tudo isso, e qual será essa guerra, e como será essa guerra, e onde será essa guerra, né?
Mas hoje nós vamos falar a respeito deste lugar, que serei, meterei fogo em Magog. E onde será esse lugar? Bom, dos lados do norte, certo? Dos lados do norte de onde? De Israel. Não, peraí que eu vou colocar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para vocês. Aqui. Quer ver? Aqui é Jerusalém, certo? Jerusalém. Então, dos lados do norte de Jerusalém. Se nós subirmos para o norte de Jerusalém, nós temos aqui várias cidades dos lados do norte. E uma delas está especificada aqui, que é, para mim, o lugar aonde será esta Magog, que tem o nome de Magog espiritualmente falando, mas tem um outro nome, que é uma cidade que se chama Tiro. Exatamente aqui, ó. Tiro. Dos lados do norte. Norte, lados do norte. Você vê bem que a gente está vendo aqui que Tiro está ao norte de Jerusalém, ou de Israel, dos lados do norte. Mas por que você está falando isso? Vamos lá para Daniel, no capítulo 11. Daniel, no capítulo 11, que eu vou mostrar para vocês. É 11... (45). Presta atenção. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então ele armará suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Então vamos lá. Claro que eu vou mostrar para vocês em várias passagens bíblicas que isso é totalmente pertinente. Então aqui, Mar Mediterrâneo, Mar Grande. Tiro está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo. Onde fica o Monte Santo, gente? Em Jerusalém. Onde fica o Monte Santo? Aqui. Jerusalém. Então ele está entre o Mar Grande e o Monte Santo. É onde ele vai montar as tendas palacianas. Ele vai montar as tendas palacianas porque não era ali que ele vivia, não era ali que tinha as tendas palacianas dele, não era dali que ele reinava, não era ali que ele morava. Então o que está escrito aqui? Armará suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então o anticristo vai montar as tendas palacianas dele entre o Mar Grande e o Monte Santo. O Monte de Jerusalém, que é o monte onde vai estar localizado o terceiro templo, né? O Monte Santo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos também. Vamos continuar. Você está falando então que Tiro é o lugar onde o anticristo vai montar as tendas palacianas dele. Sim, estou falando e estou afirmando. Vamos falar um pouquinho sobre Tiro e vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desta cidade. Eu vou para Ezequiel 26 primeiro. Ezequiel 26. Vou voltar para Ezequiel. Que por incrível que pareça, é Ezequiel que fala sempre de Tiro, né? Então vamos lá. Eu vou ler algumas partes de Ezequiel para você, porque de 26, porque ele é muito grande, tá? Vamos entender aqui. Filho do homem, Ezequiel 26, 2, tá? Versículo 2. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Bom, eu vou citar esse versículo aqui, vou dar um exemplo do que aconteceu no passado, mas eu vou explicar para vocês também que essa profecia também está falando também a respeito do futuro, do que ainda vai acontecer. Vou mostrar para vocês, tá? Eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações,
como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No mar virá a ser enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso tem pertinência naquilo que eu vou dizer para vocês da profecia que vai acontecer ainda no futuro. Mas depois eu repito de novo isso aqui para vocês. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler agora para vocês. Eu vou deixar um pouquinho o 26, que eu já li essa parte, que eu vou voltar para ela de novo e vou ler para vocês agora o 27, tá? 27 nós vamos começar no versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentações contra Tiro. Nós estamos no 27 agora, tá? Levanta lamentações contra Tiro, dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Eu vou mostrar para vocês agora como essa passagem de Ezequiel 27 tem tudo a ver com Apocalipse 17, aliás, Apocalipse 18. 17 também e 18. Presta atenção. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites, e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricam todos os teus convés de cipreste, de senir, e trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Então agora eu vou para o versículo 10. 27 e 10. Não dá para ler tudo, esse capítulo é muito grande. Eu vou ler só o que importa para me explicar para vocês. Agora nós vamos para o 10. Os persas, os lídios, os de Pute, se acharam em teu exército e eram os teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti e manifestaram a tua glória. Vocês vejam que os povos que participam de Ezequiel capítulo 38 e 39 estão sendo citados aqui na passagem de Lamentação de Tiro, dizendo que também são povos do exército do povo de Tiro. Ó. Os persas, os lídios, os de Pute se acharam no teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti e manifestaram a tua glória. Vamos para o versículo 13 agora. Vou ler o 13 e o 14. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Então quer dizer que ele era uma cidade de comércio. Em troca das suas mercadorias davam escravos e objetos de bronze. Vamos ler o 14 também. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulos. Deixa eu ver se eu preciso ler. Agora eu vou para o 27, 29. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão dos seus navios e pararão em terra. Vou continuar até o... Eu estou no 29, vou até o 33. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a sua cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos para a sua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma e com amargura de lamentação. Vamos agora para o 34. No tempo em que fostes quebrada, nos mares, nas profundezas das águas, se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras, dos mares, se espantaram por tua causa. Os seus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Os mercadores entre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então aqui está falando que no momento que isso acontecer com Tiro, ela não vai mais subsistir, ou seja, ela vai ser destruída e não vai mais existir. A palavra de Deus é fiel e verdadeira? Sem dúvida nenhuma.
Agora eu vou mostrar para vocês outra passagem que mostra exatamente quem vai morar em Tiro, ou da onde vai vir, quem vai vir de Tiro. Realmente, se tem a ver com aquilo que eu estou falando, que é o lugar onde o anticristo vai montar as tendas palacianas dele. Presta atenção, profecia contra Tiro, contra o príncipe de Tiro, Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Presta atenção. Tudo é em Ezequiel, né? Mas vamos continuar. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Quem vai se sentar na cadeira de Deus querendo ser Deus, gente? Quem vai fazer isso? No coração dos mares. É que aqui nesse mapinha que eu salvei de Jerusalém, não dá para vocês verem. No coração dos mares. Aqui é o Mar Grande, Mar Mediterrâneo. E aqui, ó, é o Mar Morto. No coração dos mares. Ele vai se assentar. Aonde? No templo de Jerusalém que será construído. Não é isso que a palavra de Deus fala? Vamos continuar. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançastes o teu poder e adquiristes ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, sempre falando de comércio. Vamos continuar. Aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e marcharão no teu resplendor. Aqui está falando de quem? Quem é o príncipe de Tiro, senão o anticristo? Vamos continuar. Eles te farão descer a cova e morrerás a morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não é Deus, no poder do que te transpassa. Da morte dos incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Então vamos prestar atenção. Você está falando que o príncipe de Tiro é o anticristo. E vou mostrar para vocês mais outra coisa que comprova que sim, as tendas palacianas que o anticristo há de montar, que está dos lados do norte e que vai vir para atacar Jerusalém, é Tiro. Mais uma passagem. A gente vai continuar em Ezequiel 28, só que nós vamos para o versículo 11 agora. Outra lamentação contra o rei de Tiro. Aqui já não é mais o príncipe, é o rei. Presta atenção. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio da sabedoria e da formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeres os engates, e os ornamentos no dia em que fostes criado foram eles preparados. De quem essa passagem está falando? Quem estuda a Bíblia sabe que essa passagem está falando de Lúcifer, do anjo caído, ou de Satanás, ou a antiga serpente, do jeito que vocês quiserem chamar. Vamos lá. Tu eras querubim da guarda. E olha só de onde eu errei, gente, de Tiro. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Como que pode? Por que aqui está dizendo que o príncipe de Tiro é o anticristo e que o rei de Tiro é Satanás? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus. Lancei-te por terra e diante dos reis te pus.
para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, e os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. De novo, vou explicar para vocês uma coisinha. Aqui essa passagem ela está falando de Lúcifer, quando ele pecou nos céus, e está falando de Lúcifer enquanto na terra de Tiro, enquanto na terra, enquanto diante dos últimos dias, diante dos reis e diante daquilo que ele vai exercer. Por que ele vai exercer? Quando a gente vai ler sobre o anticristo, a gente vê que o anticristo ele começa o reinado dele nos primeiros 7 anos e meio da grande tribulação, já sendo o homem perverso, o homem da iniquidade, aquele que foi escolhido, sim, o anticristo, certo? Sabendo muito bem quem ele é. Mas do meio dos 3 anos e meio para frente, eu já falei sobre isso em outros vídeos, quem assume realmente, de uma vez por todas, o domínio e a direção do anticristo é Satanás. Então aquele que é o príncipe de Tiro tem sobre ele, de uma vez por todas, ou 100%, o Satanás dominando aquilo que ele vai fazer. De onde você está tirando essas passagens? Bom, a gente vai agora, grava tudo isso que eu li para vocês. Eu vou voltar de novo para Ezequiel 26, para mostrar para vocês de novo o que eu estou falando, mas agora eu vou lá para Apocalipse, capítulo 17 e 18. Vocês vão entender o que eu estou dizendo e como as profecias elas vão se cumprindo por etapas, e Deus, numa mesma profecia, ele pode falar de 2 acontecimentos que são distintos, mas que acontecem com a mesma região, ou a mesma cidade, ou o mesmo lugar, em momentos diferentes. Então, Apocalipse capítulo 17. Bom, quando eu falo para vocês que o anticristo vai ter o diabo sobre ele nos últimos 3 anos e meio, eu vou mostrar para vocês aqui. Apocalipse 17, deixa eu ver bem onde eu tenho que ler. Eu vou começar do 8, 17 e 8. Vou explicar bem explicadinho para vocês. A besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. De quem que essa passagem está falando? Está falando da visão da besta que emerge da terra e da besta que emerge da terra. Quer ver? Vamos ler o 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Tá. Então aqui está falando da besta. A besta que vistes era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O que significa isso? Vamos continuar. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Quando a gente vai ler essa passagem, eu já ouvi pregações falando que esses 7 montes são os 7 montes que existem no Vaticano. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque eu vou mostrar para vocês que aqui está falando que as 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. E o que a Bíblia fala que são montes? Montes são reinos. Por que a besta tem 7 cabeças e 7 reis? Porque são 7 reinos e os seus 7 reis, aqueles que reinaram naqueles 7 reinos. Então não é montes especificamente falando, mas são reinos. Quando o Senhor Jesus é citado lá em Daniel, que tem a estátua que o pé de ferro com barro, que a Bíblia fala que uma pedra é cortada sem auxílio de mão. Quem quiser ler vai lá para, acho que é Daniel capítulo 2, se eu não me engano. Mas é da estátua de Nabucodonosor. Se vocês quiserem, vocês vão olhar para vocês confirmar. Quando a Bíblia diz que a pedra é cortada sem auxílio de mão e cai no pé da estátua, e a estátua ela começa a ser destruída do pé e vai e some tudo, desaparece, e aquele monte ele cresce e forma um grande reino, aquilo ali não está falando do reino do Senhor Jesus? Que é aquele grande monte ou aquela grande montanha? Então, monte ou montanha é reino.
O último reino que vai dominar sobre aquela estátua, que vai arrebentar o reino do anticristo e naturalmente todos os outros vão sumir da história, é o reino do Senhor Jesus, certo? Então aqui montes são reinos e reis. Então vamos entender. Dos quais caíram 5. Caíram 5. João estava na época do Império Romano, certo? Então, se são 7 reinos e ele estava na época do Império Romano, vamos entender se já tinham caído 5 ou não. São 7 impérios, certo? 7 reinos. Então vamos contar. Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e o Império do Anticristo, ou da besta. 7 reinos. 5 haviam caído. Então ele estava no Império Romano, e do Império Romano agora só falta o Império da besta, que é o pé da estátua, que é a mistura de barro com ferro. A Bíblia fala que as pernas de ferro eram o Império Romano. Então, o pé de barro misturado com ferro é o reino do Anticristo. Então, caíram 5. Então, vamos continuar. Um existe, o Império Romano, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Por que durar pouco? Quanto tempo vai durar só o reino do Anticristo? 7 anos. Tá, gente, eu estou explicando um monte de coisa para vocês que eu já falei em outros vídeos. Mas eu quero que fique bem entendido aquilo que eu estou explicando. Então vamos lá. Tem que durar pouco. O reino do Anticristo tem só 7 anos. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. O que é isso? Se são 7 reinos e 7 reis, quem é o 8º rei? Também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Aqui está falando justamente de Satanás, ou do rei de Tiro. Por quê? Porque o 8º rei é aquele que vai reinar no reino do Anticristo nos últimos 3 anos e meio, tomando total direção do Anticristo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a besta que emerge do mar, 13... Deixa eu ver. Eu me ver direitinho qual a parte que eu vou ler para vocês. É o 13, gente. Eu tô lá no 11, aqui. 3. Apocalipse 13, 3. Então vi uma de suas cabeças eram os montes ou os reis, né? Os reinos ou os reis. Então uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então é exatamente nesse período que acontece alguma coisa com o anticristo, que é a cabeça ferida de morte, que vai acontecer algo com ele e que ele vai ter a ferida mortal curada, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, é que o dragão vai tomar realmente todo o poder. Ó. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Então aqui, nos últimos 3 anos e meio, quando começa a parte do reinado realmente dos 42 meses que o anticristo tem poder, porque aqui embaixo fala que ele tem 42 meses de poder. Quer ver? Deixa eu só... Aqui. No 5, 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Então a Bíblia não fala que ele tem 7 anos de autoridade, diz que ele tem 3 anos e meio de autoridade, ou 42 meses. Porque quando o diabo realmente toma posse dele, é que realmente nós vamos ver, aliás, nós não, quem fica aqui vai ver o reino do anticristo realmente se tornando o reino maligno e maléfico que a Bíblia diz que ele vai ser. Certo? Não que os primeiros 3 anos e meio não sejam. Vai ser já toda a preparação, vai ser tudo aquilo que precisa, que ele vai colocar em prática, certo? Mas ele é assumido pelo diabo nos últimos 3 anos e meio. Vamos voltar para 17, que eu preciso continuar. Então tá. Vamos prestar atenção aqui. Aqui é a descrição da grande meretriz, certo? Veio a mim um dos 7 anjos, Apocalipse 17, 1, que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, multidões, povos, nações e línguas, né? Significa que ela está sentada
sobre um reino que vem de multidões, povos, nações e línguas, porque é exatamente o que fala aqui, que é o reino da besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Então a besta ela vai emergir de multidões, povos, nações e língua. Então a mulher está sentada na besta, ou está sentada em multidões, povos, nações e línguas. Então vamos lá. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Essa daqui eu já expliquei no vídeo, falando que essa meretriz sentada sobre a besta é a cidade de Jerusalém. A Bíblia fala no Velho Testamento, alguns profetas citam quando Jerusalém ela se prostitui espiritualmente, eles citam ela como uma cidade prostituta, ou como uma prostituta, ou como uma meretriz. Então aqui, eu já falei isso em outros vídeos, gente, só vou dar uma pincelada. Ele está falando de Jerusalém. Jerusalém é a mulher sentada sobre a besta. Quer ver? A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, aqui está falando justamente de Jerusalém. E Jerusalém, ela vai fazer parte deste reino do anticristo. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 17, 5. Essa mulher, ela tinha na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o que é Babilônia Grande? A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, significa que essa cidade, que é citada aqui como a meretriz, ela, no primeiro momento, é citada como a mãe de outras meretrizes filhas, que também fazem parte das abominações da terra. Então, existe a mãe e as filhas, ou existe a cidade principal e aquelas que são comandadas por ela. Porque Babilônia a Grande nada mais é do que um conglomerado de cidades, do qual, nos primeiros 3 anos e meio, Jerusalém vai encabeçar esse reino. Por quê? Ela faz parte da besta? Não, ela está sentada sobre a besta. Então vai ser um ponto estratégico que o anticristo vai usar nos primeiros 3 anos e meio, fazendo com que Jerusalém se torne a principal cidade da Babilônia. Vamos ler aqui. Por que eu falo isso? A Bíblia fala que quem vai destruir a Babilônia é Deus. Mas aqui quem destrói a meretriz é o anticristo. Quer ver? Eu vou para o versículo 16 agora. Apocalipse 17, 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Gente, eu estou falando de Jerusalém porque vocês vão entender porque eu estou falando de Jerusalém, tá? Só um minutinho e vão prestando atenção. Então, quem vai destruir Jerusalém, que vai estar no momento como a principal cidade do conglomerado, vai ser o anticristo. E quando ele vai fazer isso? No primeiro 3 anos e meio da grande tribulação, justamente nos 3 anos e meio, quando ele invade Jerusalém, quando ele mata as 2 testemunhas, quando ele se assenta no trono, como está falando lá em Tiro, na profecia de Tiro, do príncipe de Tiro, que ele vai se chamar como Deus e que ele vai invadir Jerusalém. Esse é o momento que está sendo citado aqui. Então, nesse momento, Jerusalém, ela cai. Ela não se torna mais a primeira cidade do conglomerado Babilônia. Ela vai ser retirada, ela foi colocada ali por um momento estratégico que o anticristo permitiu, se achando alguma coisa, mas sendo enganada. E aí ele vai destruir, os chifres e o anticristo odiarão a meretriz e farão ela devastada, despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão ela no fogo. Porque no seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a um e deem à besta o reino que possui e que se cumpra as palavras de Deus. Tá. Essa cidade, então, é Jerusalém. Mas e aí você vai continuar vendo aqui o anúncio da queda da Babilônia. Como assim? Vamos continuar que eu vou explicar para vocês. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra iluminou-se com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Vinho do furor da sua prostituição. Não era um cálice que a mulher segurava? Vamos lá para
Apocalipse 17, 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de calata, adornada com ouro, pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com a imundície da sua prostituição. Então aqui, ó, vinho do furor da sua prostituição. Aqui ainda está falando de Jerusalém. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Mercadorias, mercado, vamos lá. Ouviu outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até os céus. Pecados de quem, gente? De Jerusalém. Sai dela, povo meu. De quem que eles estão falando aqui? Do povo de Deus, do povo que realmente tem o temor de Deus, daqueles que estarão naquele momento guardando a lei e que fugirão de Jerusalém quando acontecer o ataque que o anticristo vai fazer. Existem pregações que usam isso aqui como um termo espiritual, falando das prostituições, tanto da religião judaica, né, como do cristianismo, usando isso de forma espiritual. Mas aqui está falando exatamente que no momento da destruição, para o povo sair dela. Vamos continuar. Isso está falando lá em Mateus 24, eu vou ler para vocês depois. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhes em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúrias, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Viúva não sou, estou sentada como rainha. Gente, Jerusalém vai ser colocada como a cidade principal da Babilônia no início do reino do anticristo, porque ela vai aceitar o acordo de paz, porque ela vai receber a suposta proteção, ela vai ser colocada como aquela que vai se sentir segura, e ela não vai estar realmente segura, porque quem vai destruir ela realmente vai ser o anticristo e os seus chifres. Mas isso no momento oportuno, ele vai usar aquela situação, né? Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O julgamento já está determinado, tá? Eu não posso entrar em vários detalhes, gente, mas eu vou deixar só por enquanto assim. Agora eu vou te mostrar como existe outra cidade que, quando cai Jerusalém, é colocada no lugar como aquela que vai ser a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Presta atenção. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela. A lamentação dos admiradores da Babilônia. Aqui está falando da mesma Babilônia? Vamos ver. Presta atenção. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúrias, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui já não está falando de um dia, está falando de uma só hora. Onde é que é citado uma só hora também? Vamos para Apocalipse 17, 13. Volta de novo um pouquinho. Tem estes um só pensamento, e oferecerão à besta o poder e a autoridade que possuem. Em cima, na 12, gente. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis e como a besta durante meia hora. Então, o juízo da Babilônia, esta cidade aqui, ele vai acabar em meia hora, ou seja, esse reinado dura somente meia hora. E quanto é essa meia hora? Quando é o reino do anticristo? Quanto durará? Quanto realmente vai durar o reino do anticristo? Se a Bíblia diz que são 42 meses, 3 anos e meio, então aqui está falando que o reinado dessa Babilônia aqui também são só 3 anos e meio. E sobre ela choraram e esplantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria, mercadores da terra. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de tarará. Eu não vou ler todas as mercadorias, gente, eu vou pular para o versículo 13 do capítulo 18. E canela de cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Almas humanas. Não está colocado aqui à toa. Esse Apocalipse 18, nós vamos continuar aqui, ó. O fruto sazonal que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Nunca mais serão achados.
Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo e púrpura, escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, porque em uma só hora, ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, os marinheiros, quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo o fumaceiro do seu incêndio, gritavam: que cidade será comparada à grande cidade? Gente, quem vai tacar fogo nessa cidade aqui? Meterei fogo em Magog. Presta atenção que eu vou botar para vocês todo o contexto. Lançarão pó sobre a vossa cabeça e chorando prantearão, gritando: ai, ai da grande cidade, no qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus e santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. Então vamos ver o que vai acontecer com esta cidade e com todas as outras. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim como ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, nunca jamais será achada. Gente, Jerusalém, ela está no meio de um deserto, certo? Um deserto tem mar? Não. Tiro está no litoral. No litoral tem mar? Sim. Vamos analisar o que fala da mulher em Apocalipse 17, quando fala. Quer ver? Transportou-me, no capítulo 3, o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Então, quando a Bíblia fala transportou-me para um deserto, ele está falando de Jerusalém e não de Tiro, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Só um minutinho. Mais pra frente, gente. É difícil ignorar a presença do deserto, que ocupa mais de 50% do território de Israel. As incríveis formações rochosas do deserto de Negueb encantam os turistas que visitam a região em busca de aventura. As cores variam entre bege e vermelho, mas as formas de paisagem são realmente infinitas. Então, aonde tem deserto, gente? Vamos ver o deserto da Judéia. A importância religiosa do deserto da Judéia. Os cristãos, conforme suas crenças, acreditam que Jesus caminhou no deserto da Judéia até Jerusalém por cerca de 35 quilômetros. Por conta disso, é muito comum ver nas Bíblias a menção do deserto, considerado pelas histórias bíblicas um lugar sagrado e santificado. Então, Jerusalém é deserto. Vamos ver aqui. O Líbano, onde fica Tiro. Por acaso ali é um deserto? Apesar de seu clima em geral é quente, o Líbano é o único país árabe que não tem deserto em seu território. Isso se deve pela sua localização, que tem 225 quilômetros da sua costa banhada pelo mar Mediterrâneo e do outro lado da cordilheira Anti-Líbano. Então a gente está vendo que quando a Bíblia fala em Apocalipse 17 da mulher, do anjo transportando ele para o deserto e ele vendo a mulher sentada sobre a besta, significa que naquele período Jerusalém estava encabeçando as cidades da Babilônia, ou seja, o conglomerado Babilônia. Ela era a principal. Mas depois não. Arrojou-a, a grande cidade nunca mais será achada. Uma grande pedra no mar. Vamos continuar. E vós, arpistas de músicos, eu estou no 22, tá? 18, 22. E vós, arpistas de músicos e de tocadores, e flautas e claretes, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, em qualquer arte jamais será achado, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo, nem voz de noiva jamais em ti será ouvida. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Por que foi achado? Porque no conglomerado Babilônia existiam
as cidades e aqueles que participaram do martírio dos santos dos últimos dias, bem como quando Jerusalém participou no princípio, ali estava o sangue dos profetas, né? Como a Bíblia fala que Jesus disse, pode morrer um profeta fora de Jerusalém? Então, quando Jerusalém e Tiro estavam encabeçando Babilônia, todas elas foram cúmplices da morte de profetas, de santos e daqueles santos que habitaram sobre a terra. Ó. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Tá. Então nós entendemos que são duas cidades que encabeçarão Babilônia Grande. Primeiro Jerusalém e depois Tiro, que está no mar. Vamos voltar lá para Ezequiel 26. Eu falei para vocês que eu ia voltar, né? Para vocês verem que tem tudo a ver. 26:1. No 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, visto que Tiro disseste no tocante a Jerusalém. Por que Tiro disseste no tocante a Jerusalém? Bem feito. Está quebrada a porta dos povos, e abriu-se para mim, e eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Em que momento isso aqui foi falado? Por que Tiro comemora a queda de Jerusalém? Quando é que Jerusalém cai e Tiro entra no contexto babilônico? Acabei de ler para vocês que a primeira cidade do conglomerado babilônico, que era a grande cidade, era Jerusalém. Quando ela cai, Tiro é colocada no seu lugar como a principal cidade do conglomerado babilônico. Tá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou para o 26:15 agora. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos, despirão as suas vestes bordadas, e de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra, estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Vê se não é parecido com o que está escrito lá em Apocalipse 18. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão, como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, que foste fortes no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída. Eu vou dizer para vocês porque está falando de ilhas também. Só aguenta aí. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, eu vou pular agora aqui do 19 lá para o 21. E farei de ti um grande espanto, e já não serás, quando te buscarem jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Então aqui está dizendo que quando a cidade de Tiro for destruída, ela nunca mais será achada. Nunca mais será achada. Não é o que está escrito lá em Apocalipse, quando a pedra caiu no mar e foi afundado? Não é o que está dizendo aqui? Não é o que diz aqui também em profecia contra Tiro, do príncipe de Tiro, que nunca mais subsistirá? Aliás, no 27, ó. Os mercadores dentre os povos subiam contra ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E no 28... 19, que fala sobre o rei de Tiro. E todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então está dizendo que ela não vai mais existir. Vamos comparar mais uma vez sobre aquilo que está falando lá, que as pessoas vão estar nos barcos, os marinheiros, aqueles que vão estar olhando e jogando terra sobre si. Aqui, ó. Deixa eu ver. No 29, todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos, no 27 e 29, Ezequiel, tá? E todos os pilotos do mar descerão dos seus navios e pararão em terra, farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente, lançarão pó sobre a vossa cabeça. Não é o que a gente leu agora lá em Apocalipse capítulo 18? E na cinza se revolverão, far-se-ão calvos por a tua causa, se ginciam de pano de saco, chorarão sobre ti com amargura de alma
e com amargura de lamentação. Levantarão lamentações sobre ti, no seu pranto, lamentações sobre ti, dizendo, quem foi como Tiro? Ou quem foi a grande cidade? Porque lá em Apocalipse não dá o nome, né? Como é que está reduzida a silêncio no meio do mar? Então, quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes de muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. Praticamente está se falando a mesma coisa que está se falando em Apocalipse 18. Então, Tiro é a primeira cidade do conglomerado Babilônia na segunda parte da grande tribulação, quando Jerusalém for tirada do poder. Agora, vamos prestar atenção no que diz aqui na Ezequiel 26, no tocante àquilo que já aconteceu com Tiro. Porque as pessoas vão me dizer, não, vou voltar para trás aqui, gente, porque eu acabei indo lá para frente, porque eu saí do assunto e fui lá para frente, mas não tem problema. A gente começa tudo de novo. Aqui. Vou mostrar aqui. Aqui eu já mostrei para vocês que Tiro está no... Aqui Tiro está no mar. Aqui também está mostrando Tiro. Ó. Tiro, próximo a Meguido. Aqui é o Líbano, ou o território fenício, a Fenícia, né? Então tá. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar. Tiro é uma cidade fenícia localizada no atual Líbano, na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 30 quilômetros de Sidom, a cidade moderna chamada hoje de Sul. Tá. Então a gente sabe que Tiro está no Líbano. Mas aqui, em Ezequiel 26, olha o que está escrito. No versículo 7. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com os cavalos, os carros, os cavaleiros e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, aqui não, aqui vai só até aqui o 7 mesmo. Eis que trarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e tá. Aqui eu vou ler para vocês. Só um minutinho, gente. Só para me achar onde é que fala que eles falam aí. Acho que é aqui, né? Só um minuto que eu já vou achar. Eu já li e agora eu não sei onde é que está escrito. Mas tudo bem, não tem problema. Você vê que aqui está falando que Nabucodonosor atacou a cidade. Vamos ler aqui, ó. Quem destruiu a cidade de Tiro? Vamos ver se dá para vocês verem. Dá. Em 586 a.C., foi cercada por Nabucodonosor. A Bíblia não está dizendo que Nabucodonosor ia cercar Tiro? Rei dos caldeus, durante 13 anos, aparentemente sem sucesso, caiu sob o jugo de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Depois de um cerco de 7 meses, Tiro continuou a manter muitas da sua importância comercial até o início da era cristã. Então a gente está vendo aqui que Tiro, a cidade de Tiro, quando Nabucodonosor atacou ela, como está escrito aqui, ela não foi totalmente destruída. Ele cercou ela por 13 anos, como está escrito aqui, certo? Mas ele não conseguiu destruir ela por inteiro, certo? Eu vou explicar para vocês por quê. Aqui, as ruínas de Tiro hoje. E aqui, atrás, vocês veem, deixa eu ver, dá para ver, dá. A cidade de Tiro aqui, ó, os prédios modernos. E aqui a parte de Tiro antiga que foi achada pelos arqueólogos. Tá. Eu já mostrei para vocês que Jerusalém está, que Tiro está ao norte de Jerusalém. Aqui. Vamos ver quando que Jerusalém caiu nos braços de Nabucodonosor também. Ó. Em 597 a.C., Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Recebe a submissão do reino de Judá. Era a última sobrevivência do reino de Israel, fundado 4 séculos antes por Saul.
Davi e Salomão, em cuja população já havia sofrido nas mãos dos assírios. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém no ano de 597 a.C. Na mesma época próxima, quer ver? Que ele vai e ataca, ali está 597, vamos ver. 586, a gente sabe que o ano antes de Cristo ele vem contado de baixo para cima. Então 596, 595, 594. Então primeiro cai Jerusalém, depois é que ele vai tentar atacar Ciro. Então provavelmente Tiro pode ter comemorado a queda de Jerusalém? Pode. Mas a passagem bíblica que fala da comemoração não é dessa época, como muitos falam. Vamos voltar lá que eu vou ler mais um negócio para você. Aqui. Porém, Joaquim, em 598 e 597, e Sedécias, 597 e 586, últimos reis de Judá, quiseram vingar-se e organizaram uma coalição contra a Babilônia, aliando-se ao Egito. Nabucodonosor dispõe Joaquim e Sedécias revolta-se, obrigando o rei da Babilônia a tomar Jerusalém, destruindo e incendiando o seu templo. Então aqui é quando ele realmente entra de uma vez, porque ele também passou anos para destruir Jerusalém, né? Acho que foram 9 anos entre a primeira invasão e a destruição total, onde ele incendiou Jerusalém e queimou o seu templo. Então você vê que os anos eles são aproximados. Mas Tiro não foi totalmente destruída. Tiro, eu vou contar para vocês o que aconteceu, mostrando uma imagem para vocês aqui. Aqui, vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó, falando a respeito do que, como eu já li, e eu não tinha mostrado ainda, ó. Se trata de uma tradição comum em muitos povos antigos. Na Ilíada de Homero, por exemplo, tanto gregos quanto troianos jogavam terra sobre a sua cabeça. O povo de Israel tem esse costume, joga terra na cabeça, né? Então, quando você lê ali, você pode dizer, mas está dizendo aqui que eles jogaram terra na cabeça. Sim, mas ele está dizendo ali que eles são marinheiros, estavam na beira do mar. E por acaso em Jerusalém tem mar? Não. Então, eles não estavam falando ali de Jerusalém, que está no meio do deserto. Mas os outros povos também jogavam terra na cabeça? É isso que a gente vai ver agora. Isto ocorre como uma demonstração de tristeza e de dor, e para mostrar perante Deus a dor e a vergonha que a pessoa hebreia está se sentindo triste. É comum em ocasião de luto, como por exemplo quando morre uma pessoa querida. Entre os gregos e os troianos, o ato era um modo de se fazer feio frente aos deuses. E isto era feito para se mostrar envergonhado perante os seus deuses. Então os povos ao redor do povo de Israel também tinham o costume de jogar terra na cabeça. Então o povo ali da região da Fenícia, que vai fazer isso, também tem costume, ou seja, aqueles que vão estar encabeçando ali o reino, que farão parte, também jogarão terra na cabeça como lamento pela destruição de Tiro. Ali, mostrando para vocês como aquela parte lá, a cidade aqui de Tiro, e aqui onde os historiadores encontraram a parte de Tiro, que é a parte da cidade antiga. Ó. Tiro, Líbano. Aí vamos continuar. Vou explicar para vocês agora. Existem pessoas que dizem que a profecia de Ezequiel 26 se cumpriu e que Tiro foi totalmente destruída e que não mais foi achada e que ninguém mora lá e que a cidade que foi construída hoje não está na mesma região e que isso para tentar manipular a palavra para dizer que a profecia se cumpriu. Sim, a profecia não vai deixar de se cumprir, mas ela ainda não se cumpriu. Não essa parte. Mas como as pessoas não compreendem que Tiro está colocada nos últimos dias como uma cidade importante do final dos tempos, então ela diz que já se cumpriu. Eu vou explicar para vocês como foi que aconteceu. Tiro, ela existe. Hoje, essa imagem é a imagem de Tiro hoje, tá, gente? É uma foto de satélite. Aqui é uma ilha e aqui é o continente. Esquece um pouquinho essa parte aqui. Quando Nabucodonosor invadiu Tiro existia tanto o continente como a ilha. A ilha era um lugar fortificado, onde era muito difícil chegar. Então, por que a Babilônia não conseguiu destruir Tiro por completo? Isso vocês podem ler na história, gente. Eu não vou ler para vocês tudo, porque é muita coisa, hoje vai ficar gigantesco, mas eu vou explicar e vocês podem testificar. Eles conseguiram
pegar aqui, destruir a Tiro, a parte que estava no continente. Quando a Bíblia fala lá das ilhas, do mar, é porque aqui é uma ilha. Ilha de Tiro, continente da cidade de Tiro. Isso antigamente, tá? Eles conseguiram destruir Babilônia continente, mas não conseguiram pegar Babilônia. Tiro, ilha. Babilônia conseguiu destruir Nabucodonosor, o continente, não aqui. Mas ali não está falando, na parte que eu li, que quem conseguiu realmente destruir Tiro foi o Alexandre o Grande, já no grego, né? No Império do Grego, ou no Império do Bronze, né? Que Nabucodonosor e a Babilônia era o ouro, né? Cabeça da estátua de ouro. O corpo da Medopérsia era prata, a Média e a Pérsia. Depois vinha a cintura de bronze, ou quadris de bronze, que era a Grécia. Então, a Grécia de Alexandre o Grande conseguiu vencer a cidade que estava na ilha. Conseguiram. Como que eles fizeram? A história diz que eles pegaram as ruínas da cidade destruída por Nabucodonosor e foram colocando as ruínas aqui no mar, entulhando. Conseguiram chegar na ilha e destruíram naquele período, né? Porque Jerusalém também já foi destruída e reconstruída várias vezes. Então eles destruíram naquele período e conseguiram chegar na ilha e destruir naquele momento a cidade de Tiro, certo? Mas a cidade de Tiro não foi totalmente destruída de uma vez por todas, ela foi reconstruída. Tanto é que naquele lugar onde foi colocado os entulhos da primeira cidade do continente aqui destruída por Nabucodonosor, criou-se areia em volta, virou uma península. Por isso essa imagem aqui. Então, hoje não existe mais uma ilha, exatamente falando. Existe uma península. Era uma ilha? Era, mas agora é uma península. Porque a areia foi se acumulando, nos escombros, se acumulando, e olha como ficou hoje, gente. Aqui é uma imagem de Tiro aérea. Tiro continente, Tiro ilha. Mas a Bíblia não fala que ela seria totalmente destruída? Tem pessoas que dizem que sim, que hoje a parte da ilha virou um ancoradouro de redes. Sim, um ancoradouro de redes, mas a cidade de Tiro, ela ainda existe. Vamos voltar lá para a imagem aqui. Tiro ruína, Tiro cidade. Certo? Tiro ruína, Tiro cidade. Vamos ver aqui outra imagem. Gente, desculpa, mas eu coloquei as fotos uma separada da outra e eu não quero ficar pulando, tirando. Tá vendo aqui, Tiro ruínas, Tiro cidade. Então, a cidade de Tiro, ela ainda existe. Como a gente já leu, ela ainda existe, certo? Ela existiu também na época da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Marcos 7, 24. Para você ver como ela não foi totalmente destruída. Então a profecia não vai falhar. Ela não estava falando daquela época. Ela está falando daquilo que vai acontecer no futuro próximo. Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. A mulher cirofenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio a prostrar-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem sírio-fenícia. Sírio-fenícia, da região de Tiro e de Sidom. Então, na Bíblia, a cidade de Tiro já tinha voltado. Quando a Bíblia fala que ela vai ser totalmente destruída e não vai mais subsistir, se nós falamos que a profecia está cumprida, nós estamos mentindo. Existem pessoas que querem manipular a palavra, mas não. Ali está falando de uma profecia, uma parte que já se cumpriu e a parte da profecia que ainda vai se cumprir, certo? Que é Tiro, foi atacada por Babilônia. Tiro sim foi destruída em duas partes da história que nós lemos agora, mas ela voltou a ser cidade. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e disse que ela não ia mais subsistir, realmente ela não existe mais. Aonde era a região de Sodoma e Gomorra? Era próximo ao Mar Morto. E o Mar Morto, o próprio mar cheio de sal, se tornou um mar morto por quê?
porque ali não mais foi povoado, nem se construiu mais nenhuma cidade. Sodoma e Gomorra vieram a ser destruídas e já não vieram mais a subsistir. Então, quando Deus vier destruir a cidade de Tiro, como diz a profecia, será para ela não mais subsistir. Certo? Eu vou ler para vocês aqui mais uma passagem. Só um minutinho para me mostrar para vocês. Vamos para Isaías 14, para vocês verem como é profético. Isaías 14, do 1 ao 23. Do 1 ao 23. Presta atenção no que eu vou ler para vocês aqui agora. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá este povo por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativarem e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar descanso do seu trabalho e das suas angústias e da dura servidão com que serviram, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara do perverso e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam e jubilam. Gente, presta atenção. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, essa parte, quando fala aqui de Babilônia, não está falando da Babilônia de Nabucodonosor. Está falando da Babilônia, a cidade, o reino de Babilônia, ou a Babilônia grande mencionada em Apocalipse. Porque veja só, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia. Contra o rei da Babilônia. Quem é o rei da Babilônia, gente? Vai ser o anticristo junto com Satanás, né? E dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, que perseguiam e reprimiam. Então a Bíblia, quando ela faz profecias, ou seja, os profetas quando falam de profecias, eles estão falando daquilo que já se cumpriu em algumas partes e outras daquilo que ainda há de se cumprir. Eu vou ler para vocês aqui Isaías 14, 24, que é a continuação aqui. Profecia contra os assírios, para você ver como tem tudo a ver. Eles estavam falando ali que vai proferir contra o rei da Babilônia, ou o anticristo e Satanás, que acabou a opressão deles, certo? Jurou o Senhor dos Exércitos, aqui é a continuação, tá? É o 24. Jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como pensei, assim se sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Por que está falando da Síria, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Deixa eu só ver se está para trás. Desculpa, gente. Eu vou achar e aí eu mostro para vocês para trás. Por que está falando da Síria? Mas não é na época já do último tempo, mas por que está falando da Síria? O que a Bíblia está falando para nós? Que a Babilônia grande ela é um mistério. Por que é um mistério? Porque é um conglomerado de cidades prostitutas. Existe aquela que vai ser colocada como a principal, ou a cabeça, ou a principal cidade, e existem as suas filhas, ou as outras cidades prostitutas que fazem parte do reino
do anticristo, ou dos 10 reis que estarão com ele, as cidades em si que farão parte do povo que virá contra Jerusalém, contra o povo de Israel, e que estará destruindo. Então, se a gente observar aqui, aonde a Síria dominou, no período em que ela foi o principal reino, que foi o primeiro, olha só, gente, a região. Olha a região que ela dominou aqui, ó. Tiro, Sidom, Jerusalém, pegou um pedacinho daqui da África, do Egito, ó, Mênfis, Tebas, Tênis, aqui em cima, ó, Rio Eufrates, Rio Tigre, aqui Nínive, aqui é Babilônia, isso no tempo antigo, aqui Tarso. Então, toda essa região que a Bíblia fala para nós, que vai ter reinos que vão se reunir para guerrear contra o povo de Israel nos últimos dias, que vai ser o reino do anticristo, ó, Mar Cáspio e Mar Negro. Então, a Síria, ela dominou essas regiões, da onde virão esses povos, que a Bíblia fala que virão para se juntar com o anticristo para guerrear na última guerra. Quando ele diz que ele vai pisar a Síria, é porque ele vai destruir junto com Tiro, junto com outras cidades que eu já citei, ele vai destruir também as regiões aonde foi o domínio da Síria, ou os povos que, sendo inimigos do povo de Israel, até hoje, ainda naquela região, estão localizados, certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho para mostrar para vocês aqui. Eu já falei sobre a meretriz, eu já falei sobre Marcos. Vou mostrar para vocês na Bíblia quando é a destruição da Babilônia. A Bíblia fala a respeito dela sendo destruída, mas a Babilônia, a grande, não a cidade meretriz, mas a Babilônia a grande. A gente vai lá para Apocalipse no capítulo 16, no versículo 17. Apocalipse 16, 17. Para vocês verem como tudo se encaixa, gente. Aqui. Quando é que vai acontecer a destruição da Tiro e das cidades prostitutas, como eu falei para vocês agora? É Apocalipse 16, 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 16, 17. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Grande cidade aqui citada é Tiro. E caíram as cidades das nações. Cidades das nações. As cidades das nações que estarão junto com o anticristo e que serão parte dessa destruição, que serão as filhas da Babilônia, da prostituta principal. As Babilônias filhas. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, tá vendo? Ó? E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe do cálice do vinho do furor da sua ilha. Todas as ilhas fugiram. Mar, Mediterrâneo, ilhas. E os montes não foram achados. Porque não vai ser só lá em Tiro que Deus vai meter fogo. Ele vai simplesmente destruir Edom, ele vai destruir Moabe, ele vai destruir Amon, ele vai destruir, eu já falei isso em outras lives minhas, em outros vídeos, ele vai destruir todas as cidades que estarão fazendo parte do conglomerado Babilônia. Tanto as que estão perto do mar, como as que estão nos montes. Certo? E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quando eu falo para vocês que esta guerra é a mesma guerra de Ezequiel 38, que foi onde a gente começou, vamos ver aqui. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, Deus, a minha indignação, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande,
Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Grande terremoto, a gente acabou de ler. De tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão. Então aqui está falando que os peixes... E de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, ou seja, vai atingir desde o mar até os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada e todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Lá, quando fala da destruição do príncipe de Tiro, não fala que ele vai morrer a morte dos transpassados? Então, e a espada de cada um volverá contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Não foi o que a gente leu agora? Que vai cair pedras, a gente leu em Apocalipse 16, então vocês veem que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E quando ele diz aqui, em 39:6, meterei fogo em Magog, nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor, significa que ele vai meter fogo em Tiro. Tiro vai ser queimada, ou a Magog espiritual, ou a cidade onde o anticristo montará suas tendas palacianas, ou aquela que vai encabeçar a Babilônia Grande na segunda metade da grande tribulação, aonde está o príncipe de Tiro, onde está o rei de Tiro, a cidade principal que faz comércio, porque são comerciantes da terra, aqueles que têm feito os comércios ou as manipulações, os 10 reis juntos, que trabalham para colocar o anticristo no poder, eles farão tudo e conseguirão ter um intento até o momento em que a Bíblia fala que serão destruídos, né? Como diz aqui. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Bom, gente, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Estou passando o meu olhinho aqui para ver se não esqueci de nada, certo? É igual quando fala sobre as profecias de Jerusalém, quando Jerusalém no ano 70 foi destruído, muitas pessoas dizem que já aconteceu. Dizem que Zacarias 14, vou mostrar para vocês aqui, Zacarias 14. Para vocês verem como as profecias elas são feitas em 2 etapas. Zacarias 14. Só um minutinho, gente, estou chegando. Aqui. Presta atenção. Eis que vem o dia do Senhor. É aquele que eu falei que é o dia que o Senhor tem falado. Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. Muitas pessoas dizem que isso aqui foi no ano 70. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Eu digo para vocês que esta não é a profecia do ano 70. Porque a profecia do ano 70 que citou ela foi o Senhor Jesus, né? Que eu já até falei sobre isso num vídeo que eu fiz já alguns vídeos passados. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Se o Senhor vai sair para pelejar contra as nações que vão fazer isso com Jerusalém, cadê o Senhor na guerra dos anos 70? Ele veio pelejar contra as nações? Então essa profecia não foi cumprida ainda. Não foi. Tem pessoas que dizem que já foi. Igual está falando em Mateus. Se tivesse em Mateus no capítulo 24. Muitos falam que Jesus estava falando ali do ano 70. Vamos lá para a gente conferir. Só um minutinho, gente. Esse vídeo já está quase acabando. Está enorme já, né? Mateus 24. Para que vocês não tenham dúvidas. Quer ver? Aqui. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, ou seja, quando virem o anticristo invadirem o templo, no lugar santo, o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar
de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então esse pequeno versículo 21 aqui mostra que Jesus não estava falando do ano 70, gente. Por quê? Se a tribulação que vai acontecer nesse dia desta batalha aqui, primeiro, o abominável da desolação, mas eles dizem que o Tito Flávio invadiu o templo, né? Destruiu o templo, que eles dizem que ali foi o abominável, mas não foi. Porque, veja só, se nunca houve tribulação como tal e nunca jamais haverá, então a gente estaria dizendo que aquele acontecimento foi pior do que a grande tribulação. E isso não é verdade. Aquilo que está sendo dito sobre Jerusalém, que vai acontecer nos últimos dias, ainda vai se cumprir. Ainda vai acontecer. Certo? Quando Jesus ele fala do ano 70, ele fala ali para as mulheres, né? Que não chorarem por ele, quando ele estava indo para a cruz, mas chorarem pelos seus filhos, por elas e pelos seus filhos, né? E ele disse que seria destruída. Ai, quer ver? Eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu só achar para vocês. Eu acho que eu não coloquei, mas não tem problema. Não tem problema, porque eu falei disso no outro vídeo que eu fiz, que é justamente falando sobre quando foi dito aquilo que ia acontecer no ano 70, né? O cumprimento da história. Então, acho que eu terminei por hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu digo, que as profecias do Senhor se cumprirão cabalmente, uma a uma. Aquelas que já se cumpriram, amém. Aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão cabalmente, como diz a palavra do Senhor. O povo de Israel vai sim habitar seguro. Ele ainda não habitou seguro, mas ele vai habitar seguro. Ele ainda não se tornou o povo que habita no lugar seguro, mas ele vai se tornar. E eu espero que estejamos já com o Senhor, porque o arrebatamento já vai ter acontecido, e é nisso que eu creio, tá? Deus abençoe a todos, eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, fiquem com Deus e até a próxima.